E aí pessoal, tudo bem? Nós iremos agora fazer uma atividade, certo? Ensino médio, tá bom? Nesta atividade, eu irei revisar o conteúdo de colocação pronominal, certo? Para que a gente possa sanar todas as dúvidas. Esta atividade é sobre uma análise musical, tá? A música de Peninha. Estou me sentindo muito sozinho, tá bom? Eu vou colocar o videozinho lá para vocês, vou colocar tudo, tá? Nesta atividade nós temos 6 questões e nós iremos responder passo a passo. É aquelas alternativas de verdadeiro ou falso, tá bom? Na primeira questão diz o seguinte, olha, para que você me deixa tão súbito? A construção frasal está em ordem com a gramática normativa. Professor, está correto? Tá? Porque você me... Pronto, ó, ele diz que está de acordo com as pressuposições da gramática. A construção frasal está em ordem com a gramática normativa, visto que o pronome me não pode ser substituído pelo pronome mim. Pessoal, ele diz que este pronome aqui, ele não pode ser substituído pelo pronome M e M. Ou seja, ele diz que a frase está inteiramente correta. Professor, é verdade, né? É, porque anteposto a ele você não tem nenhum contexto preposicional, né? Você não tem nenhuma preposição que possa aderir a essas características de obrigar a você utilizar o pronome MM. Desta forma, está dentro dos anseios da gramática normativa, transformando a questão como verdadeira, porque você não pode utilizar M e ele, você deve utilizar o ME, porque anteriormente a ele você não tem nenhum contexto preposicional. Desta forma, a alternativa está dentro dos anseios da gramática normativa, verdadeira. Isso fazendo referência ao pronome ME. Tudo bem? Questão número 2 diz o seguinte, ó. E se eu me interessar? E se eu me interessar por alguém? Se eu me interessar por alguém, certo? A contextualização do pronome oblíquo mim está proclítico, visto que ele poderia ser também colocado na função enclítica, por se tratar de um verbo infinitivo. Bom, aqui existem 2 características, certo? Primeiro, detectar se esse pronome realmente está adequado, né, para tornar a alternativa verdadeira, e se o verbo está realmente no infinitivo. Né? Professor, quando é que eu sei que o verbo está no infinitivo? Vou mostrar para vocês, tá? Mas antes, eu gostaria de dizer a vocês sobre a colocação pronominal. Sobre a colocação pronominal, você tem esse eu aqui, que é o pronome pessoal, no caso o verbo, né? Ela, em sua essência, esse pronome aí, eu, em sua essência, ele não é uma palavra atrativa, ou seja, ele não atrai o pronome para perto de você. Você tem aquela conjuntura, né? Professor, quando eu tenho um pronome, eu necessariamente, eu posso colocar ele proclítico ou enclítico. Realmente. Então, desta forma, a alternativa pode se tornar verdadeira. Realmente. Nesse posicionamento você está certo, né? Como a construção da frase eu te amo, pode ser eu amo também, né? Você tem a característica de colocar ele proclítico ou ele enclítico, nas duas vertentes. Porque esse pronome aqui, necessariamente, ele não é uma palavra em sua essência, em sua natureza atrativa. Não é uma palavra atrativa em sua essência. Bom, então, professor, a questão está certa, né? Verificamos que pela conjuntura do pronome ele pode estar enclítico ou proclítico. Neste caso aqui ele está proclítico, está dentro dos anseios da gramática normativa. Só que há uma pressuposição aqui, pessoal, ó, o verbo interessar. Professor, o verbo interessar ele está no infinitivo, porque interessar vem do verbo interessar. Então, quando eu digo assim, amo, vem do verbo do infinitivo amar. Porque todos os verbos da nossa língua portuguesa terminam em AR, ER ou IR, né, professor? Realmente. Perfeito. Então, quando você tem o verbo no infinitivo, né, que é o caso como acontece nas locuções verbais, a contextualização nominal do verbo, que ele pode ser gerúndio, particípio, infinitivo, no infinitivo e no gerúndio, você pode colocar ele proclítico ou enclítico a esse verbo, né? Então está certo, né, professor? A alternativa é verdadeira? Não. Presta atenção, ó. Esse interessar aqui, o seu tempo é futuro e o seu modo é o subjuntivo, uma ação que indica a incerteza.
Professor, como assim? Preste atenção, ó. E se eu me interessar, eu posso ou não me interessar por alguém? Desta forma, você tem o interessar como uma ação futura. Você pode ou não se interessar por alguém mais adiante, né? Professor, e quando eu sei que um verbo está no infinitivo ou no futuro do subjuntivo? Para o verbo estar no infinitivo, você tem duas características. Preste atenção nelas agora. Para o verbo estar no infinitivo, ele tem que estar antecedente a uma preposição. Tá? Por exemplo, para dar. Professor, esse para dar aí, esse DA, ele tem a conjuntura de terminar em AR e não acentuado. Exatamente. Porque esse para aqui é uma preposição. Se ele é uma preposição, o verbo subsequente a ele deve estar obrigatoriamente no infinitivo. Então, quando você tiver um verbo pertinho, atrelado à preposição, este verbo deve estar no infinitivo. Então, não mais se confunda para dar, que está errado, no caso seria para dar. Ou seja, verbos antecedentes de preposição devem-se obrigatoriamente estar flexionados no infinitivo. São aqueles verbos terminados em AR, ER, OR ou IR. Tudo bem? E a segunda, isso aqui é para a primeira conjuntura. E a segunda conjuntura é quando ele estiver coligado a uma locução verbal. Tá? Numa locução verbal, o que é, professor? Dois verbos juntos. O primeiro verbo, nós chamamos de verbo auxiliar. Tá bom? O primeiro verbo é um verbo auxiliar. E o segundo verbo é o verbo principal. Só que este verbo principal, ele sempre vai vir no gerúndio, ele sempre vai vir no particípio, ou ele sempre vai vir no infinitivo, tá bom? Então, desta forma, você tem essas conjunturas aqui, tá bom? Primeira conjuntura, diante de preposição, verbo no infinitivo, certo? Diante de locução verbal, o verbo ele vem na sua forma nominal, para o segundo, que é o que nós chamamos de verbo principal. Ou ele está no gerúndio, que é terminado em NDO, ou ele está no particípio, que é terminado em ADOIDO, ou ele está no infinitivo, que é o terminado em AR, ER, IR ou OR. Tudo bem? Voltando para a conjuntura aqui, ele não está nenhuma dessas características. Então ele está flexionado no futuro do subjuntivo, porque anteriormente a ele tem um pronome. Né? Você não tem preposição. Anteriormente a ele, você não tem nenhuma conjuntura prepositiva. E ele está sozinho aí, ele não está atrelado a outro verbo. Tá bom? Ele não está pertencente a uma locução verbal. Desta forma, ele está flexionado no subjuntivo. No modo do subjuntivo do tempo futuro. Ou seja, como se ele estivesse flexionado, eu amo, tu amas, e por aí vai. Tá bom? Então, desta forma, a alternativa se torna falsa. Por conta do tempo verbal. Por quê, professor? Porque eu não posso utilizar ênclise em verbos no futuro. Deveria ser, se você fosse usar a mesóclise. Como neste caso aqui você tem um pronome antecedente, nesta característica aqui vai virar palavra atrativa. Desta forma você não pode colocar ele em crítico. Tá bom, pessoal? Pegou aí a dica? Joia. Terceira, onde está você agora? Pessoal, ó, o onde eu só posso substituir lugar, né? Onde está você agora? Está indicando o local que a pessoa pode estar ou não. Desta forma, a alternativa é verdadeira. Porque ele diz o seguinte, olha, está em acordo com a gramática normativa, pois indica a ideia de lugar. Perfeito. Joia, joia, joia. Certo? Então, a terceira questão, a alternativa verdadeiríssima. A alternativa verdadeira. Vamos para a quarta, né? Quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Quarta questão. Fala que me ama. Só que é da boca para fora. O pronome me está em sua função proclítica, visto que a
Por que esse H aí, pessoal? Porque está no sentido de existir. Então, ele pertence ao verbo haver, que é a palavra atrativa, visto que é uma conjunção integrante. A primeira característica é detectar se essa conjuntura aqui realmente deve ser proclítica. Fala que me ama. Professor, esse que sempre é palavra atrativa. Desta forma está certo, né? Agora vamos detectar se ela é uma conjunção integrante. Ela é uma conjunção integrante. Como é que eu sei, professor? Simples. Pare nela e substitua toda esta conjuntura aqui, olha, por isso. Se der certo, isso aqui é uma conjunção integrante. Fala o quê? Fala isso. Quem fala, fala alguma coisa, né? Quando foi um assunto do período da série passada que vocês estiveram, que são orações subordinadas. Toda conjunção integrante dá a uma característica de uma oração subordinada substantiva, certo? Neste caso aqui, você tem uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê, professor? Porque aqui é uma conjunção integrante. Quando você tem uma conjunção integrante, você interliga duas orações subordinativas. Essa oração aqui é a principal e essa oração aqui é a integrante. Esta oração aqui é a integrante, tá certo? Se é integrante, você tem uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Professor, como é que eu sei isso? Simples. Você para no que e substitui por isso ou isto. Se der certo, aqui é uma conjunção integrante. Fala isso. Ok, perfeito, tranquilo, tá? Você pode substituir, tudo bem? Se você pode substituir, isso aqui é uma conjunção integrante. Se você tem uma conjunção integrante, você tem uma oração subordinada substantiva. Professor, e por que objetiva direta? Porque está completando o sentido do verbo, tá bom? Está completando o sentido do verbo. Aqui você tem um objeto direto. Fala isso, tá bom? Joia? Ok? Tranquilo? Mas não se preocupe. Oração subordinada substantiva objetiva direta seremos assuntos que iremos aprender nas próximas atividades. Bom, desta forma, a quarta questão também é uma alternativa verdadeira. Quinta, e se ela de repente me ganha? O pronome me antecedente ao verbo ganhar, flexionado no presente, está em desacordo com a gramática normativa, visto que não podemos começar um período com pronome oblíquo. Pessoal, está assim, me ganha. Tá certo? Não, né, pessoal? Porque eu devo colocar esta supressão aqui, já que eu não tenho palavra atrativa, ganha-me, né? Só que para manter a coesão musical, né, a sonoridade da música, ele utiliza me ganha, ganha-me. E se de repente ganha-me, né, tá totalmente fora dos parâmetros. Então, desta forma, a alternativa sistematiza que o pronome deve estar proposto, né? O pronome me antecedente ao verbo flexionado presente está em desacordo. Joia, joia. Desta forma, você tem a alternativa verdadeiríssima, verdadeira. Sexta, estou me sentindo muito sozinho. A questão diz o seguinte, que primeiro, ela está em desacordo com a gramática normativa. Estou me sentindo, né? Estou me sentindo muito sozinho. Aí ele diz que, se por obséquio colocássemos esta construção dentro da gramática normativa, esse pronome aqui, ele poderia ficar aqui ou ficar aqui, né? Ele poderia estar proclítico, como ele está o verbo sentir, ou enclítico, como ele está o verbo sentir. Alternativa verdadeira. Vamos lá. Tô é a supressão do verbo estar. Como deveria ser a conjuntura? Estou me sentindo. Tá? Sentindo. Professor, então, se eu colocasse de acordo com a gramática normativa, você teria o quê? Perceberam? Uma locução verbal, em que o verbo principal está no gerúndio. Se o verbo principal está no gerúndio, ele aceita você colocar ele aqui ou ele aqui, né? Só não pode se tivesse no particípio, que era sem esse, tem sentido, né?
ado ou ido. Então, se fosse sentido, ao invés de sentido, estaria errado. Mas como a característica do verbo está no gerúndio, você pode colocar ele aqui ou ele aqui. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, na locução verbal, você tem essas características. Ou coloca ele proclítico ao verbo principal, ou coloca ele inclítico ao verbo principal. Isso para o gerúndio e isso para o infinitivo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Joia? Então, alternativa também verdadeira, porque ele fala que a gente deve transformar para a gramática normativa. Essa aula ficará disposta lá na caracterização da plataforma para que vocês sanem todas as dúvidas. Eu irei propor outra questãozinha sobre análise musical para que vocês sanem as dúvidas sobre acentuação gráfica e também colocação pronominal. Esta aula de hoje serve como revisão que o professor está respondendo para vocês. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau. Fiquem com Deus.